mentor que proporcionou esse espaço cibernético digital. E nós vamos agora cumprimentar os internautas, viu, senhor Edson? Sim. Porque nós somos conservador não fica usando esse termo social de forma irresponsável. É verdade. Também aqui o Dilvo, nosso advogado, militante do direito. Rapaz, operador do direito, bom. militante. Tem que falar militante, que já me deu ia aqui me complicar já ia te complicar. Vou falar uma coisa para vocês estão muito armados. Calma. Muito bom dia a você que nos acompanha, são 10 horas e 1 minuto. 10 e 1, iniciamos então hoje a pauta, vou só anunciar a pauta e vocês, Edson e Dilvo, daqui a pouco já cumprimentam os nossos internautas. A pauta de hoje nós vamos começar falando do primeiro bloco STF, tá? E já vou dizer aos nossos internautas, nós não somos contra o STF, nós apenas fazemos questionamentos e reflexões. E no segundo momento vamos falar sobre as manifestações que ocorreram essa semana. Edson, dá um bom dia aos internautas. Bom dia aos nossos internautas, é um prazer imenso mais uma vez estar com vocês. Bom dia, Anderson Aguiar, bom dia, Dr. Dilvo Constantino, bom dia, Edilena Santana Tavares. É um prazer e uma honra ter vocês todos conosco e vamos debater hoje nessa manhã de sábado fria e gostosa. Bom dia, Anápolis, bom dia, Edson, bom dia, Anderson, bom dia, Edilena. Bom, nós estamos aqui de novo, né? Vamos trazer notícias boas, vamos falar de coisa boa. Aqui a ideia é fazer um programa mais positivo, né? Não com um programa tão negativo como os programas normalmente se apresentam, né? Aqueles programas, você quer dizer urubulinos? Urubulinos, tem muitos aí que está fazendo o programa da morte. Mas aqui nós vamos fazer o programa da vida, o programa da direita, o programa do público conservador. Então, vamos em frente. Bom, para nós começarmos então agora, só para deixar todos os nossos internautas confirmados que aqui está ao vivo, são 10 horas e 3 minutos. E vamos iniciar falando sobre o STF. Nos últimos tempos a gente vem observando a grande mídia de forma muito contundente, faz uma matéria permanente, um discurso permanente, uma matéria permanente do STF, né? E não é de agora, não é do governo Bolsonaro, não é de agora que o STF é o ator principal da República. Isso é uma coisa impressionante. É politicamente correto? Falar do STF ou o STF é politicamente correto? O STF é politicamente correto? O STF é politicamente correto. E agora explica para os nossos telespectadores e ouvintes o que é o politicamente correto em poucas palavras. Veja bem, o politicamente correto ele está diretamente ligado a um cenário globalista chamado establishment. O que é o establishment? É uma corrente globalista de esquerda, certo? Que são progressistas, são nomes lindos, né? Mas na verdade é para justificar nada mais, nada menos do que um projeto nefasto de poder, que é uma revisão da esquerda depois e pós a Guerra Fria. Então, em poucas palavras, o politicamente correto é isso. Ou seja, tudo está dentro da caixinha. E aí nós, os conservadores, nós resolvemos, vou falar igual o presidente, implodir a caixinha. Essa é a grande verdade. Nós vamos implodir a caixinha. De que forma? Debatendo e colocando com propriedade, com conhecimento, com ciência, as verdades que não são ditas na grande mídia. Engraçado porque que a gente discute em alto nível, querendo fazer um debate, como recentemente num site de uma grande rádio aqui da nossa região, e entra pessoas lá se vitimizando, gosta de se transformar vítima, e começa a buscar outras coisas para puxar para dentro, porque eles não aceitam, doutor Dilvo, o debate com pessoas de intelecto, de mesmo um nível até melhor do que o deles, para discutir. Eles começam a apelar para o racismo, para a discriminação, aí chamam o tal de Antifa, para quebrar. Quando eu vi aquela cena do punho cerrado para cima, eu lembrei, sabe de quê? Do ladrão. Lembrei de quê? Do Zé Dirceu, do Genuíno.
Quando eu ouvi, falei, Exatamente. gente do céu, o que é isso? Bom, deixa eu só- Ó, punhozinho pra cima. Esse aí é o tema do segundo bloco. Tá, eu não vou então, fechar. espera aí. Na verdade... Mas você provocou, então eu falei, eu tenho que falar alguma coisa. Mas vou fechar. Tá. Tudo isso que você falou está dentro do politicamente correto sob a ótica deles. Vamos lá voltar no STF. Vamos voltar no Mas STF. Gil ia fazer a participação. Gil, vamos Faz lá. aí, Gil. A gente Não, voltar pro STF. essa questão aí dessa discussão do politicamente correto, né? Isso aí está dentro daquela história do vitimismo, né? Também a esquerda busca o vitimismo, né? A narrativa do vitimismo, né? Vamos dividir em grupos e jogar um grupo contra o outro, porque dividido a gente consegue, joga o negro contra o branco, o pobre contra o rico, né? A mulher contra o homem, O STF contra o o Executivo. homossexual, exatamente. Essa história de dividir para depois criar conflito é prerrogativa. Dividir, igualar e rebaixar, né? É a Que é que narrativa. todo mundo fica lá embaixo. Aí agora, essa discussão sobre racismo vai demorar uns 2 anos para acabar. É isso aí. Bom, vamos lá. Voltando então ao primeiro tema, que é o STF. Eu quero colocar aqui para todos que nos acompanham, os internautas, um olá para o pessoal do YouTube, do Facebook, aos nossos internautas que nos ouvem pela Rádio Cerrado, que é um canal digital da internet, independente, conservador, né? E que procura não tratar e nem doutrinar todos os temas aqui propostos, mas de forma clara, de forma cristalina, trazer uma reflexão de um outro ponto de vista, fora da caixinha, que não é o pensamento progressista, nem o pensamento de esquerda, nem o pensamento corrente. Bom, o STF, que é a Suprema Corte, né, que está dentro do princípio republicano, é um dos 3 poderes. Por isso que nós temos lá em Brasília a chamada Praça dos 3 Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nos últimos tempos, principalmente, e aí o doutor Divo dizia, né, a narrativa, foi construída a narrativa de que o STF é o guardião. Olha só, isso é bonito, né? Bonito, Você né? imagina que tem lá um homem com uma espada do tamanho da semana, mas lá já não tem homem, tem uma mulher, né? Melhor ainda, o problema é que ela está com os olhos tapados. E os ouvidos também. Cego, E as surdo, mãos amarradas. mudo não são. Não, nunca foram. Né? Mas então, veja só, essa narrativa que o STF é o guardião, e ela tem um porquê, né? Ela foi criada para justificar o que nós hoje aqui vamos questionar. Quais são as justificativas? Primeiro, que ele é o guardião da Constituição. Ele é o guardião, mas ele não pode interpretar a Constituição a seu bel prazer. Isso é o primeiro questionamento. É o que vem acontecendo. Segundo, o STF não pode quebrar o princípio republicano do equilíbrio entre os poderes. E aí, meus senhores... Harmônico entre si. Bom, mas desde quando nós estamos tendo harmonia? Não tem. Há muito Aí tempo. fica a pergunta, doutor Dilvo, que é o operador do direito aqui, né? De onde partiu o primeiro tiro? De onde partiu a primeira provocação? Né? Segundo, o terceiro ponto, já melhor dizendo, nós vamos nessa linha colocar para você que nos ouve nesse momento. Nós somos legalistas, não somos contra o STF. Nós somos contra quem ocupa o STF e nós somos contra a forma que é conduzido. Por quê? Eu posso ser sabia que eu posso virar ministro? Pode, lógico. Você também pode, você também Pode, pode. Edilena pode virar ministra. O notório. Basta ter notório saber jurídico. Saber- Opa, jurídico. peraí. Aí que tá. Notório saber jurídico quando um ministro do Supremo, o Celso de Mello, compara o Brasil com a República de Weimar, Não, peraí. Aí não. aí ele pulou O oceano. o oceano. Nem um Então corvinho vamos foi. voltar aqui ao ponto. Primeira coisa, Edson, vamos entender na sua análise política, Edson é nosso analista político, depois fechamos essa análise com o doutor Técnica Dilvo, jurídica. técnica jurídica. Hoje o STF não está exercendo o papel do terceiro poder, vamos dizer assim, né, enquanto guardião da Constituição. Eu vou dizer um negócio para você. Como é que o STF começou a se apoderar para cima dos outros órgãos, outros órgãos de poder no Brasil? Com a ausência do Congresso Nacional. Quando ele começou a pontuar, primeiro nas eleições, por falta de votação de determinadas matérias que estava ainda aberta na Constituição, não se posicionava, ele se alvoraçou
para... Álvaro Souto. Ou não, se foi alvoraz. Ele partiu para cima do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, praticamente legislando. Ele passou a legislar. Então, o que significa hoje que o STF tem uma crise de existencialismo? Ao invés de fazer a guarda da Constituição, ele está legislando. Está legislando. Bom, então, primeira coisa, já chegamos a um ponto de convergência. Isso. O STF está em crise existencial. Ao invés de ser o guardião, ele está legislando. Deixa eu fazer uma colocação. Então, faz uma adenda aí, questão de ordem. Faz uma adenda. Você está falando é o seguinte, o STF passou a assumir o papel, esse papel de fiscalizador e de legislador a partir do momento que o Congresso Nacional passou a ser corrupto. E ficou ausente também. Porque ficou corrupto. Aqueles pares que ficaram corruptos, sim, eles também ficaram dependentes da iniciativa do STF e falaram assim, bom, eu sou corrupto, eu não posso atacar o STF, senão ele vai me mandar lá na frente. Doutor Diogo, mas essa relação, então, não pode. Essa relação entre o STF e o Legislativo, ela ficou mais evidente dos governos petistas para cá. Peraí, questão de ordem, eu vou concluir aqui. Ué. Sim, ele pediu uma parte, eu dei para ele e eu não cedi a parte para você. Não, tudo bem, o senhor está plenamente com a razão. Então, só que para o seu governo, quem está na âncora sou eu. Eu defino quem está. Espera um pouquinho, deixa eu só. Viram só como é que é democrático isso aqui? Como é que chama? O coordenador do debate, o moderador, é ele, esqueci que era ele. Esse problema acontece. Olha, aqui, eu estou contando um negócio aqui, é livre, que é bem à vontade. Vamos lá, Edson. Então, eu entendo, nessa ausência do Congresso Nacional, aproveitando o gancho do doutor Dilvo, que aquela corrupção dentro que estava, esse pessoal não quis confrontar. E o STF já vem mostrando nesse longo do tempo, com muitos abusos e arbitrariedade. O que o diga Gilmar Mendes. O juiz determinava a prisão, Gilmar Mendes, eu solto e soltava e não obedecia a certas regras. O escritório da mulher do Gilmar Mendes trabalhando para muitos mensaleiros e prendia lá o Jacó Barata, ele soltou ele 1, 2, 3. Então, ele praticamente abocanhou para si o Congresso Nacional. E todo mundo passou a ir ao Congresso Nacional, ir ao STF, os deputados e senadores, a pedir bênção para o juízo monocrático, que é um perigo isso. Sim, teve um ponto de partida aí que é o mensalão. Sim, o mensalão. O mensalão. Nós temos aí um juiz que foi quase que chegou ao ponto do Moro, mas aí houve os pontos fora da curva. Vamos ver se você lembra. Sim, lembra, é verdade. Lá Barbosa, quem é o nome dele? Como é que é? Do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Ele é o ponto da curva. Joaquim Barbosa. É o ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Por quê? Fora da curva. Vocês falando em narrativas, negro, chegou à Suprema Corte, foi nomeado pelo governo petista, né? E aí começou a ser criada a narrativa que ele era o exemplo, né? Ele encarnava tudo que a narrativa gostaria que fosse. Porém, lá na metade do processo do mensalão, ele se posiciona de forma diferente, e aí o próprio sistema se encarregou de fazer com que ele fosse fritado. E aí aparece a denúncia de uma offshore nos Estados Unidos. Aquilo lá arrebentou ele. Exato. Então, o ponto fora da curva do STF começa a perder a legitimidade dos seus membros, não a instituição STF. Sim. Não vamos discutir instituição, discutir membros. Vejam só. O evento do país ser republicano e ter proclamado uma república, não cabe a nós, em 2020, discutir a república. Cabe a nós discutirmos os entes. Cabe a nós discutirmos os entes que estão na república. Aquele negócio daquelas placas lá, fora STF, fechar STF, um soldado e um jipe. Somos contra. Não queremos quebra institucional em espécie alguma, de maneira nenhuma. Agora, trocar as figuras que lá estão, eu acho que isso sim pode ser possível. Eu concordo que tem 5 lá que a PEC da bengala. É um pouco nefasto algumas pessoas que tem. Então, tem os seus defeitos, tem os problemas deles, que leva para a ordem pessoal. Bom, e nessa análise que eu estou fazendo, eu vou dar uma resumida. Eles exerceram um papel de legislativo. Agora, eles resolveram
se investir de mais autoridade e querer inserir para cima do executivo. Quando determinado meritíssimo ministro, ele determina a abertura de processo direto com a Polícia Federal, atropelando a Procuradoria-Geral da República. Quando ele determina sob o controle dele, dizendo o que tem que investigar. Eu falo, peraí, então agora ele é, além disso, o juiz é inerte, mas ele quebrou o protocolo junto à Procuradoria, ele mandou investigar, ele vai julgar e vai dar. Então, para mim, alguns ali caberia uma coroa de rei. Aí nós voltamos a reinar. Rei tinha o poder do legislativo, executivo e judiciário. Então, o STF, nas pessoas de alguns, precisa ser repensado. E aí quem repensa o STF com determinada arbitrariedade são aquele bando de frouxo que nós temos no Senado da República, que nós tínhamos motivos para fazer uma averiguação melhor com Lewandowski, com Gilmar Mendes, com Dias Toffoli, porque o passado recente deles, eles fizeram muitas manobras escusas. O Lewandowski conseguiu arrumar um arranjo que não está na Constituição para salvar, para não deixar a Dilma tinha que ficar inelegível. Então eu nunca vi isso. Então você vê que ele comandou, a Constituição diz que no caso daquele impeditivo, ele é que comanda a sessão no Congresso Nacional. Então nós temos muitos problemas que precisam ser resolvidos. Colocar o STF no seu lugar, no seu patamar. Deixar o Legislativo legislar, deixar o Executivo executar. Dada a análise do Edson, doutor Diogo, vamos então agora ao princípio do funcionamento do STF. É possível então perceber que há um aparelhamento do STF e existe uma falta de virtude, ou seja, está desvirtuada a ação do STF, né, deixando de cumprir a sua função de guardião da Constituição e está sendo... eu quero apenas fazer um comentário rápido aqui do que o Edson falou. Não, eles não são reis, porque reis não são ditadores. Na verdade, estão parecendo mais ditadores togados que exercem todas as funções de uma vez só. Até porque boas monarquias existem no mundo e os reis, ou rainhas, não exercem quando eu falei rei, eu falei aquele rei do absolutismo. Do absolutismo. Vamos lá, exatamente. Feita a correção. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos entender primeiro o que é o STF. O STF é um órgão máximo do Poder Judiciário. A sua função é proteger a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a norma mais importante do país. A Constituição que é basilar para todas as outras demais leis, né? Toda lei tem que ser constitucional, tem que estar dentro da Constituição. Senão, ela é inconstitucional. Tá? O STF é composto por 11 ministros. Todos esses ministros são indicados pelo presidente da República. No meu entendimento, esse é o pior problema do STF, a sua indicação política. Então vamos abrir um parênteses aqui. Nos últimos anos, se nós tivermos a lista dos indicados, todos, na maioria agora, estão do Collor e Fernando Henrique. Fernando Henrique e o resto todos do PT, todos Dilma. do PT. Então podemos dizer que está aparelhado o STF nessa narrativa e que é guardião de interesses, os interesses diferentes do que seria o STF estão acontecendo, é isso? Bom, falar que o STF ele é aparelhado, eu acho assim... É muito pesado, muito pesado. Eu acredito que o STF, as suas indicações políticas foram da esquerda. E isso, normalmente, o apadrinhamento, ele gera uma certa ligação com o apadrinhado, entendeu? Mas, doutor Gil, as atitudes, por exemplo, de Gilmar Mendes, do Alexandre, do Celso, Lewandowski, a Lula que estiver o Gil. Vamos parar por aí. Não seria deixa o Gil, não seria militância? Não, eu acredito o seguinte, eu acredito que, como eu falei agora mesmo, existe um certo elo entre o padrinho e o apadrinhado. Correto. Certo? Então, ou seja, o pedido do padrinho, consequentemente, vai ser analisado bons olhos pelo apadrinhado. Então, isso é claro, evidente. O que nós temos que pegar é o seguinte: cometeu crime? O ato foi criminoso? O ato praticado por Celso de Mello é criminoso? O ato do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, é um
criminoso. Se é um ato criminoso, ele tem que ser... Às vezes não é criminoso, é vergonhoso. Não, nós estamos falando, pode ser que ele seja imoral, ilegal, amoral. Vamos falar do ponto de vista da legalidade. Mas do ponto de vista legal, vamos dar um exemplo, o processo que o pessoal fala que ele é inconstitucional das fake news. Né? O Alexandre de Moraes é a vítima, que é o que faz parte do STF. O Alexandre de Moraes é o juiz. Moraes. É o juiz, é o relator. Entendeu? Então ele vai julgar, vai processar, vai fazer tudo, né? Então é inquisitor. Ele é um inquisitor. Exatamente isso. Então é a Tá palavra certo, certinha para ele é inquisitor. tá certo esse processo? Não, ele está cometendo crimes, tá? No meu entendimento, ele comete crime. Doutor Dilfo, para os nossos internautas que nos assistem nesse momento, nós estamos discutindo o STF. Nós não questionamos a existência e não somos contra o STF, porque nós somos republicanos e legalistas. Tem que ficar muito claro. Mas eu pergunto, o que nós podemos então perceber, ou prever, observar, que um ministro do STF, ele faz, desfaz e não tem nada acima do ministro? Não, tem. Só Deus. Tem, não. Conselho Nacional de Justiça não. Quem é o balizador? Quem é o balizador do STF? São os senadores, é o Senado, é um poder fiscalizando o outro. Só que o que acontece? O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, a prerrogativa é de quem? Do presidente do Senado. Então, peraí só um pouquinho. Vamos deixar claro para o nosso internauta. Quem fiscaliza o STF, doutor Dilfo? É o Senado Federal. O Senado Federal, mas com o Senado inteiro ou a comissão? Não, o procedimento do Senado, ele chega a denúncia no Senado, vai para a comissão, vai para a mesa do presidente. O presidente, ele que tem essa prerrogativa de abrir o processo ou não, aceitar a denúncia, colocar o julgamento ou engavetar. Bom, o rito processual, vamos deixar no segundo momento, mas eu acho que é muito importante agora para os nossos internautas, porque o doutor Dilfo colocou uma coisa muito importante aqui. E muita gente não sabe disso. A culpa da crise no Brasil, institucional então, é do Senado. Do Senado. Sem sombra de dúvida. Um ministro. Aí qual que é o processo? O processo é de impeachment. Impeachment. Então é possível impeachment o ministro da Suprema Corte no Brasil. Sim. E estão passando a hora, hein, Gil? Já impeachment 2, 3 vezes. Se empichar um ministro, aquela corte toma juízo. Toma juízo mesmo, concordo. Entendeu? Porque nunca foi feito impeachment. Nunca. Na história do Brasil, pelo menos que eu lembre. Eu acho que até de nível de mundo. Eu nunca vi falar de um impeachment de um ministro da Suprema Corte. Doutor Dilfo, então vamos lá. Para os nossos internautas. Motivos nós temos, né, Dilfo? É possível, então, que nós podemos afirmar que a responsabilidade da crise institucional não é do presidente Bolsonaro, mas é do Senado. Sim, do Senado. O Senado, do mesmo jeito que a Câmara tem a função de avaliar o comportamento do presidente da República, o Senado ele faz a avaliação do comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O processo que chega lá no Senado, se ele tivesse sido colocado em votação para que seja julgado pelo impeachment do ministro do STF, com certeza mudaria essa questão dos problemas institucionais que vêm ocorrendo no Brasil. Doutor Dilfo, o Jorge Cajuru, ele fez um relato completo e abriu a corte do STF para nós, cidadãos mortais, a plebe, que eles comiam camarão, vinhos classificados, tudo, e aí ele rumou o cacete no Gilmar Mendes, mas com substância suficiente para ser impeachmentado. Falaram, agora eles derrubam o Cajuru. E conseguiu 26 assinaturas, que é mais da metade, e o Alcolumbre... O Senado é 81, né? Não, 81. Ele conseguiu 42. Eu lembro que começou de cara com 26, depois conseguiu mais da metade. E nada andou. O Gilmar Mendes era o eu acho que de todos os ministros que mais merecem o impeachment é o Gilmar Mendes. Pelas atitudes dele, pela participação, o que o ministro participar e falar
As palavras que fala política, fazer política, é um absurdo. Então, e nada, não anda. E será que é o medo de alguns senadores que tem ali de cutucar a Suprema Corte? É mais fácil o STF julgar o senador do que o Senado julgar o STF, né? Então, eu devo, né, ao Columbre, dizem que tem alguns processos, eu não tenho certeza. Não tem, lógico que alguns tem. processos lá no Amazonas. Não vai ser ele que vai E botar. ele não quer colocar, porque sabe que eu não te julgo, eu protejo você, vocês me protegem. Entendeu? Então fica esse jogo de camaradas, né? Camaradas esquerdistas. É bem colocado esse termo, né? Sabe de onde vem esse termo? É lá da Rússia. Chamado Tovarysky, que é camarada em russo. Os camaradas, aqui no Brasil, o que mais tem é camarada. Entendeu? Então, assim, os camaradas esquerdistas, né? Aqui no Brasil, eles usam outro termo, é companheiro. Mas é o mesmo camarada russo. Dois termos que me dá até arrepio, camarada ou companheiro. Companheiro, você... Aquilo eu tive que assustar com aquilo. Bom, vamos então aqui a ponto. Doutor Dilvo, é importante a gente dizer aos nossos internautas que nós que temos a independência, porque estamos num canal digital e a Rádio Cerrado nos proporciona isso, nós que somos conservadores, porém legalistas, né? Você que chegou agora, nós de forma alguma estamos aqui pregando o fechamento do STF ou somos contra o STF. Não, nós somos republicanos. O que nós estamos questionando aqui são as figuras que ocupam o STF. Então ficou muito claro, e nós aqui do 10 em 1, a bancada coloca essa informação, que não é novidade, mas talvez não tenha sido falado com tanta clareza, que existe um conluio entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, o STF. E esse conluio, ele é de proteção, ou seja, os ministros que fazem militância política, e essa militância política tem um projeto nefasto de poder, em conluio com o Senado Federal, colocaram o presidente da República e a República do Brasil em xeque, é isso? Exatamente isso. Nós vivemos um problema de um protege o outro, né? E juntos ninguém larga a mão de ninguém, né? Esse não é o tema da esquerda. Não deixa ninguém para trás. Então vamos segurar a mãozinha e vamos contra aquele que quer nos prejudicar. Quem é que quer prejudicar o establishment? Quem é? Jair Bolsonaro, né? Veio e cumpre o papel dele. Veio prometendo aquilo que falou que ia fazer, né, em campanha. Não está dando dinheiro para o pessoal do centrão, todo o processo e o pessoal da esquerda. Então, reduziu o custo, porque o custo operacional do governo, o custo Brasil, a gente tem que reduzir, porque o projeto dele é de redução de despesas. Diminuir o número de ministérios, né? Então, veio com toda uma proposta de mudança. Então, para reduzir o custo, até me surpreende o fato do presidente ter condição. Ele está falando agora em prorrogar o auxílio, né? Eu ouvi uma conversa assim, que ele vai estar pensando em prorrogar o auxílio, porque sabe que o auxílio, na verdade, vai ajudar as empresas, ajudar o mercado, que é um valor consideravelmente pequeno, mas é um valor que está na boca do povo. Isso aí mexe muito com os esquerdopatas, porque eles ficam loucos, porque na época deles lá era R$80, R$70, e ele está prorrogando isso porque ele entendeu uma culpa muito grande de determinados governadores, de determinados prefeitos, fez com que se postergasse a dificuldade econômica que o Brasil tem passando momentaneamente, um verdadeiro erro. Agora estão tendo que abrir, a pandemia ainda continua, e eles, se não abrir, vai piorar a situação. Nós vamos ter que enfrentar agora de frente. Bom, vamos caminhando agora para o final. Completar, mas é porque, deixa eu explicar uma coisa. Eles fazem isso, eles estão fazendo isso, porque sabem que o governo Bolsonaro está dando certo. Porque se não desse certo, o próprio governo se desmantelaria. Sim. Então o que eles estão fazendo? Criando todo tipo de situação para poder prejudicar o governo e isso fazer com que eles não cresçam do tanto que o governo vinha crescendo. Verdade. Por quê? Porque se por acaso o governo Bolsonaro passar essa crise e sair bem, né? O que vai acontecer? Já fala que ele está não sai nunca mais do poder à direita, porque é isso que a gente quer. Eleições, e faz o A gente sucessor. quer o país crescendo. Eleições de 22
vamos falar em outro programa. Agora, para a gente começar a fechar esse bloco, né, que é o primeiro bloco, primeiro vamos falar, doutor Dilvo, o que é que vamos fazer com o STF, numa rápida análise, e depois a gente fecha o programa. Eu entendo o seguinte, existem algumas medidas que estão sendo, né, foram propostas dentro do Congresso, como a PEC da Bengala, né, para reduzir o tempo que o ministro permanece dentro do STF. Acho que isso é importante. Eu acho também importante tirar um pouco, não claro, pelo contrário, mas tirar os processos, né, de políticos do STF, deixar ele com as matérias constitucionais e passar isso para o STJ, né, porque muitas pessoas não sabem nem o que é STJ. Entendeu? O STJ ele julga todos os processos de leis ordinárias. E é uma corte mais ampla e menos politizada. Exatamente. É uma corte que, quando vai se candidata o ministro, ele é em listas tríplices, né? Da indicação ou da OAB ou da magistratura. Juiz togado. Bom, nosso tempo está terminando. Edson, nosso analista político. O que vamos fazer com o STF? O STF, eu concordo com o Dilvo, nós temos que fazer uma nova reengenharia. Não sei se poderia fazer isso com uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, o que poderia se fazer. Eu tenho saudade do STF discutia matérias constitucionais. Você pega, por exemplo, um ADIM lá que precisa ser julgado, leva 15, 20 anos. Então, precisamos repensar urgentemente e o STF tirar dele esse reinado que ele tem. Muito bem, o 10 e 1 fecha o primeiro bloco aqui. Nós discutimos o STF e a nossa bancada chegou à conclusão, né? Primeiro, é que o STF seja revisto. Segundo, o problema não é a instituição, mas os membros dessa instituição. Nós temos que rever o papel do STF. E terceiro, que a responsabilidade de você, senador, que não tem compromisso com o país, você, senador, que está colocando o país em risco e vai nos colocar numa situação complicada. Sabe qual é o ponto fora da curva? O 10 e 1. Aqui não tem repressão e aqui não tem fake news. Forte abraço e até daqui a pouco. Fique com a gente.